Agora, deixa eu falar de um assunto delicado. Para você, mãe que está acompanhando o nosso Balanço Geral, preste muita atenção, porque eu volto a Patos de Minas com a minha amiga Ana Paula Lemos, uma história que a gente contou e muito aqui no nosso balanço no ano de 2019. A Ana Paula que está com o delegado regional da Polícia Civil, Luiz Mauro Sampaio, para trazer os detalhes da conclusão da investigação em relação à morte de um recém-nascido que aconteceu na cidade de Patos de Minas, onde a própria mãe confessou na época o crime. Ana Paula. Exatamente, Rafael. Como eu ia adiantando no início do programa, o inquérito foi finalizado ontem pela Polícia Civil, encaminhado ao Poder Judiciário. Esse crime que aconteceu em abril de 2019 e há indícios, como você bem adiantou, de que essa mãe teria tirado a vida aí do próprio filho desse bebê e o namorado dessa adolescente, na época, teria ajudado. O namorado que nem é pai da criança. Rafael teria ajudado aí nesse crime. Eles já estavam planejando tirar a vida dessa criança. Ela, por muito tempo, escondeu a gestação do pai dela. Então, é todo um caso bastante conturbado, Rafael. E ontem, então, finalizaram as investigações, né? O inquérito foi finalizado, mas para explicar melhor sobre esse trabalho de investigação, como foi tudo isso, eu vou conversar com o delegado Luiz Mauro Sampaio. Doutor, uma boa tarde para o senhor. Só relembrando o caso, né, que a gente tratou bastante aqui no Balanço Geral, na época as investigações começaram, se tratava de um infanticídio, é isso mesmo? Nós tínhamos primeiro uma ideia, né, o delegado da época tinha uma ideia que poderia ser o crime de infanticídio, que é aquele crime cometido normalmente pela parturiente, pela mãe, contra o próprio filho, quando ela está num estado puerperal, que seria um estado de tormento mental após o parto. Isso aí se desenrolou, outras investigações foram feitas, foram buscados elementos técnicos, como os aparelhos celulares utilizados pelas partes, e de lá para cá, através de outros delegados e nós agora finalizando esse procedimento, foi verificado que eles já combinavam crimes relacionados a essa criança. Em determinado momento, nos aparelhos celulares foi verificado, e ela também fala em seu depoimento, que no início da gravidez ela teria pedido a esse rapaz, que seria o namorado dela na época, para que desse alguns socos na barriga dela no intuito de fazer com que a criança fosse abortada. Não satisfeitos dessa situação, a criança não foi abortada por circunstâncias alheias à vontade dos dois. Passado esse tempo, ele continuou ali junto com ela, instigando ela a que posteriormente viesse a fazer ou no crime de aborto, ou quando a criança nascesse, terminasse com a vida dessa criança. Pelo menos isso foi que restou de indícios nesse primeiro momento, no momento inicial do inquérito, que foi passado agora para o Ministério Público, e a gente acredita que vai ter agora a denúncia com relação a esses fatos. E esse namorado foi indiciado por 3 crimes, correto? Ele foi indiciado pelo crime de homicídio duplamente qualificado, botamos o motivo torpe e também a questão da asfixia, né, porque ele teria contribuído, mas no artigo 29, que é por participação, né, instigação, induzimento ou auxílio, seja esse auxílio material, seja esse auxílio moral, e também por ocultação de cadáver, artigo 311 do Código Penal, por ele ter contribuído também de ocultar esse cadáver dessa criança em lugar ermo, onde não poderia ser nunca encontrado, ou seria muito difícil de encontrar. E, por fim, verificado a situação inicial, lá que ela relata que teria pedido a ele que desse alguns socos na barriga dela para realmente tirar a criança já no início, nós também indiciamos esse rapaz pelo crime de aborto tentado, porque ele não se consumou naquele momento, por circunstâncias alheias à vontade dele e dela também. Correto. E essa mãe, na época tinha 15 anos, né, na época do fato, hoje ela ainda é menor de idade, ela foi indiciada, doutor? Por ser menor de idade, né, isso vai passar pelo crivo também do Poder Judiciário, mas ela vai ser autuada, ela vai andar o procedimento dela através do Estatuto da Criança e Adolescente. Agora, doutor, esse tempo, né, de investigação, o crime aconteceu em 2019, nós estamos em 2020, por que esse longo tempo de espera? Bem, como você mesmo falou, é um caso que demanda um cuidado muito grande para que a gente não aponte para situações erradas, né? Você vê que o caso iniciou com uma situação de infanticídio, tivemos aí toda uma situação de busca de informações e buscas técnicas dentro de aparelhos celulares para realmente poder levantar todos os elementos e passar com maior afinco, com maior claridade para o Ministério Público
para que então ao final o Poder Judiciário possa julgar também com a mesma justeza que a gente tentou aqui fazer durante o inquérito policial. Perfeito. Pois é, Rafa, então é isso, agradeço o delegado Luiz Mauro Sampaio, sempre recebendo a gente aqui na Delegacia Regional da Polícia Civil. Rafael, então é isso, ontem finalizado então esse inquérito, agora fica a cargo, né, do Poder Judiciário. Nós vamos acompanhar ainda esse caso, um caso bárbaro, né, uma história que chocou aí toda a região lá em 2019, agora novamente. A gente continua acompanhando aí o segmento desse caso, Rafael, assim como a gente tem feito desde 2019, qualquer atualização a gente volta para informar os nossos telespectadores. Rafa. Obrigado, Ana Paula, pelas informações. Agradece, por favor, o delegado Sampaio, doutor Sampaio, conversando com a gente, explicando direitinho em relação a toda a investigação da polícia depois desse caso. Como ele explicou muito bem, na época, primeiro, a gente imaginava que fosse um bebê que tinha nascido morto. Mas aí a própria mãe chegou a confessar e começou toda uma investigação e envolveu sim o namorado, e você viu que o doutor foi muito claro explicando que ele vai responder possivelmente, porque foi isso que concluiu a Polícia Civil, por homicídio qualificado, duplamente qualificado. Homicídio qualificado de 12 a 30 anos de pena e depende, claro, de cada qualificador e do processo, né, que vai acontecer a partir de agora. Rafael, mas e essa jovem? Nós estamos falando de uma menor de idade, uma adolescente, que vai sim responder por esses seus atos, mas de forma diferente por ser menor de idade. A gente continua acompanhando o desenrolar dessa história. Agora, o triste é saber que nós estamos falando de um bebê que tinha acabado de nascer e que foi morto dessa forma, por asfixia, estrangulamento. Difícil, né? Estranho.